Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Amarelinho Cast, o seu podcast sobre histórias inspiradoras e talentos que fazem a diferença aqui em Morro Agudo. Hoje vamos falar sobre esporte, superação e disciplina. A nossa convidada é Samara Lemes, moradora de Morro Agudo, ela que nada, pedala, corre. Bem-vinda, Samara. Obrigada, gostaria de agradecer a oportunidade. Vamos lá bater um papo sobre isso que faz parte da minha vida, né? O esporte. Muito legal. Samara, vamos começar. Quem é Samara? Bom, eu tenho 24 anos, sou formada em Educação Física fazem quase 3 anos, sou apaixonada pelo esporte e trabalho com mulheres dentro da musculação. Muito massa. Como surgiu a questão da educação física e do esporte para você? O esporte, ele tá presente na minha vida desde muito cedo. Eu sempre fui aquela criança que o pai e a mãe colocam para fazer alguma atividade. Mas quando eu era pequena, eu nunca fiquei sistematicamente em alguma coisa. Então, eu fazia um balé, fazia uma natação, aí trocava e por aí ia. No ensino médio, eu percebi que alguma coisa não estava normal. Eu ficava triste por muitos dias, não me sentia muito bem. E aí, a educação física escolar, ela começou a fazer mudança na minha vida. Então, ali no ensino médio, eu comecei a jogar futebol com os meus amigos. Eu era a única menina que ia na educação física porque eu gostava de ir, não porque eu era obrigada de ir, né? E eu jogava futebol com os meninos e enquanto eu pensava o que eu poderia abordar aqui, eu lembrei que eu não era boa no futebol. Mas os meus amigos, eles me aceitavam muito bem. E isso faz uma diferença muito grande. Porque eu era aceita porque eu gostava de estar ali. E para eles não tinha problema se eu não era ruim, se eu não era boa. Eles me aceitavam ali por quem eu era. Então, isso fez muita diferença na minha vida. Eu comecei a pensar o quão o esporte poderia fazer efeito na vida das pessoas. Então, foi onde eu decidi fazer educação física. Ali no 3º ano, eu ainda estava em dúvida se eu fazia faculdade de fonoaudiologia ou educação física, mas durante o ensino médio, o impacto que o esporte teve na minha vida foi muito grande. Então, eu decidi fazer a educação física porque eu queria promover para as pessoas o que eu sentia. O esporte tem muito disso, né? Ele é muito inclusivo, né? Sim, dentro do esporte a gente tem muitas modalidades. Tem modalidade de quem corre, de quem faz musculação, crossfit, dança. O esporte, ele é um movimento. O movimento, ele libera hormônios que trazem prazer, trazem sensação de felicidade. Então, isso é importante na vida da pessoa, porque quando a gente tem esses problemas da vida, de ter depressão, ter ansiedade, esses distúrbios, quando a gente busca um profissional e nem sempre o profissional da área da saúde ele é qualificado, o que ele passa pra gente quando a gente vai lá? Então você vai tomar esse remédio tantos dias e daqui a uns dias você vem aqui. Nossa, mas a pessoa nem perguntou como é meu dia, o que eu faço, com o que eu trabalho, como é minha rotina. Ela nem tentou me recomendar ou sugerir que eu fizesse um esporte, eu fizesse alguma coisa que fizesse diferença na minha vida. Então, eu já fiz tratamento com medicação, não parei por conta própria, não é recomendado, não façam isso. Eu fiz acompanhamento. Eu parei porque quando o esporte, na versão alto rendimento, entrou na minha vida, eu acho que eu já nem tinha tempo mais para ser triste. Então, é tanto hormônio que libera, a sensação é tão boa, que eu consegui parar e ficar só com os esportes. Hoje eu falo que o esporte, ele realmente faz muita diferença, muita. E o esporte traz uma disciplina, né? Esses dias a gente trouxe o Pedro Boyer aqui, o professor de judô, e ele falou da disciplina do judô, tudo. Mas todo esporte. Hoje eu conversei com um ex-jogador de bola, ele jogou no Bragantino, um amigo meu, morador de Morro Agudo, e aí ele me falou, tipo assim, eu não virei jogador porque eu não gostava de treinar, eu não levei a sério
a disciplina que o esporte necessitava. Falou, talvez hoje a minha vida seria... Diferente. Estaria aposentando num grande clube da Europa, mas porque ele era bom de bola, mas não teve a disciplina. Então, essa disciplina que o esporte traz, além de todos os benefícios que você falou, é muito importante, assim, para o atleta em alto rendimento, mas também para as crianças que aderem ao esporte, né? Isso, é isso que eu falo. Que o alto rendimento, ele precisa de treinamento periodizado, ele precisa de disciplina e várias outras coisas que envolvem. Mas quando a gente fala do esporte por fora do alto rendimento, a gente também precisa de uma disciplina. Porque pensa assim, minhas alunas, a maioria frequenta 3 vezes por semana na academia. Pô, o dia que elas não podem ir, no outro dia elas já não querem mais. Porque, tipo, desanima. Então, se você não tem aquela disciplina de encaixar na sua rotina, não, ó, segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, eu vou neste horário, e você vai neste horário, você já, tipo, fica mais borocochô, você perde. Você não tem aquele ânimo. Então, um dia que você falta, já te deixa mais pra baixo e mexe com toda a rotina, né? Eu sei essa questão da disciplina, porque hoje, 7 horas da manhã, eu recebi a mensagem da nossa diretora, que estava indo para academia, acordando. É isso, Então, porque é no horário que dá. Quando você quer, você faz ser possível. Então, eu trabalho, eu sou casada, eu sou dona de casa e eu sou atleta. Então, onde tudo isso entra? Eu consigo me organizar. O que é prioridade para mim é prioridade. Eu tenho minhas alunas em horários fixos. Eu tenho alguns horários livres, caso precise ir ao médico, precise fazer um favor para alguém. Então, eu tenho essa disponibilidade. Mas o dia que eu tenho aquele dia cheio, eu dou um jeito de treinar. Tem alguns dias na semana que eu tenho um treino que chama T2, que é bike e corrida. E eu geralmente no sábado. Quando o meu esposo tem alguma coisa para fazer à tarde que eu preciso ir com ele, eu acordo 5 horas da manhã, eu faço meu pedal, eu faço minha corrida, eu volto para casa, eu ajeito, faço um café da manhã, me arrumo e vou fazer os outros compromissos. Então, entra novamente a disciplina. Quem quer faz acontecer. A gente só precisa encaixar um horário aí, mas dá certo. você já falou que tem aluna, nós já começamos falando do seu esporte. Fala qual é o seu esporte pro pessoal. Galera, eu faço triatlon, mas não começamos assim. Eu comecei só correndo. Eu comecei a corrida quando eu estava na faculdade, mas não era aquilo que era certinho, não encaixava certo na minha rotina, então era mais bagunçado, porque eu ainda era universitária e ainda trabalhava, então ocupava um período maior da minha vida. E aí, em dezembro de 2023, eu fiz minha primeira prova de corrida. É uma sensação, assim, maravilhosa, porque de todos os esportes que eu já pratiquei, eu acho que a corrida foi a que eu mais me senti acolhida, porque eu lembro que quando eu comecei, eu não tinha um pace bom. E deixando em observação, o que é um pace bom para mim pode ser um pace ruim para você, mas quando a gente pensa em competição, a gente tem alguns níveis, alguns objetivos. Então, quando eu comecei a correr, eu não era boa, não que eu seja agora também, mas eu fiz aquela prova assim, para mim era um esforço tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que hoje, graças a Deus, o tempo que eu fiz aquela prova é meu tempo de pace de recovery, de treino leve. Mas eu precisei parar no meio da prova e eu não consigo contar quantas pessoas pararam, colocaram a mão no meu ombro, me empurraram, me motivaram. O tanto de gente que passava gritando, vamos, não para, vamos, corre, corre, corre leve, mas corre. E era uma competição, porque tinha uma premiação, tinha troféus para quem ficasse bem colocado. E foi um esporte muito inclusivo, então ali eu me apaixonei plenamente pela corrida e pela competição de corrida. Competi 2024 inteiro, fiquei bem colocada em umas 3 ou 4 provas. E em outubro de 2024 eu falei, eu vou colocar um novo desafio na minha vida, que é o triatlon. Não é uma modalidade muito vista, não é uma modalidade que a gente vê na faculdade, não me recordo de ter visto pelo menos, muito menos aprendido a organizar treinos. A gente vê na faculdade a corrida e vê a natação, não vê bike, mas aprender a periodizar é muito diferente. Então, eu decidi a fazer o triatlon. E aí, quando eu comecei, foi um desafio muito grande, porque eu, como profissional de educação física,
tinha um pouco de orgulho para organizar os meus treinos. E aí você pensa, você dá aula, você cuida de casa, você faz coisa para marido, e aí você tem que organizar treino de natação, de bike e de corrida e de fortalecimento. E aí eu entrei nessa rotina maluca e também me apaixonei pelo esporte. Aí esse ano eu entrei com tudo, né? Eu comecei em outubro de 2024, sigo até hoje treinando, já participei de 2 competições. Estou indo, se Deus quiser, dia 25 para minha 3ª competição. O triatlon é um esporte olímpico, não é? Isso, ele é um esporte olímpico, competições muito grandes, mas um tema muito abordado nas redes sociais também é que o esporte do triatlon olímpico não aparece tanto e não é tão visto quanto você falar a palavra Ironman. Porque Ironman é uma marca. Então, é aquela prova que é forte, todo mundo vê como uma coisa muito grande. E é muito grande, realmente. Mas o esporte olímpico tem o seu valor e ele não está sendo tão valorizado. É o que eu ia te falar agora. É um esporte olímpico. Sim. A gente acompanha Olimpíadas, geralmente nós do interior, né? Mas pela televisão, a Olimpíada, que traz mais o atletismo, até pra gente não ter tanto incentivo numa cidade igual a nossa. Sim. Mas assim, não é tão divulgado. Não é. Porque não é tão divulgado quanto as corridas com os obstáculos, salto em distância. Ele aparece ali, mas não é uma coisa que você vê uma crescente nas redes sociais. Porque eu vejo assim, a natação tem um destaque quando vai nadar, Michael Phelps entrou. Os muito famosos. Eu que sou mais antigo, o Xuxa, o Gustavo Borges, que é até aqui da região de Ituverava. O judô, o atletismo de uma forma geral, só que o triatlon, que engloba as 3 categorias, você não vê falando. Não. Eu vi muito destaque falando de triatlon de uma pessoa que não é do esporte, que é o Pablo Marçal, que sempre está enfatizando que pratica. Mas o que ele pratica? A marca Ironman. Ironman. Ele participa das provas de Ironman. Então, o triatlon, ele começou a ganhar visibilidade por causa do Ironman. Ele não era tão visto e ele não era tão falado. É difícil, porque é uma coisa que existe há muito tempo. O triatlon passa nas Olimpíadas aí, e é uma coisa que a gente não aborda tanto e não vê tanto, e menos ainda em cidades pequenas como a nossa, né? Porque a gente vê em canal de esporte, você vê enfatizando. Mas na TV aberta mesmo, não. Não passa. E redes sociais também, se você vê pouquíssimo falando da parte olímpica, é muito enfatizando a marca mesmo. E qual é a ordem do triatlo? Você nada, você pedala e você corre. E aí, dentro do triatlon, existe várias distâncias. Então, o fitness ou super sprint são 375 metros de natação, 10 quilômetros de bike e 2,5 de corrida. Algumas provas mudam as distâncias, mas normalmente é essa. A distância que eu atualmente participo é a distância sprint. São 750 metros de natação, 20 quilômetros de pedal e 5 quilômetros de corrida. Aí a gente ainda tem o olímpico, que é 1.500 de natação, 40 de bike e 10 de corrida. E aí a gente entra no Ironman 70.3 e o Ironman Full. E as competições na região ainda já tem essas competições? Ou tem que ir mais longe, capital, outros estados? Então, eu já olhei algumas provas, inclusive antes de organizar o meu calendário de provas desse ano, eu estava fazendo algumas pesquisas. O mais próximo que eu achei aqui foi em Olambra. E aí tem em Brotas, que eu me lembre perto, são essas duas. Mas esse ano eu decidi participar da Copa Interior, que ela acontece mais perto da região de São Paulo, capital mesmo. Tanto que em fevereiro eu participei em Indaiatuba, em abril eu participei em São Pedro, e agora em maio eu vou participar em Sorocaba. E aí tem mais 2 etapas, que é em outubro e novembro, sendo em Itatiba e Paulínia. Então é uma distância considerável. É uma distância grande. Sim. E tem um gasto elevado. Sim, tem um gasto muito elevado. A modalidade em si, ela já gasta muito porque material muito caro,
uma roupa de triatlon que tenha qualidade, no mínimo R$ 600. E aí você precisa da roupa para treinar, você precisa da roupa para fazer a prova. Aí, por exemplo, eu tenho ali um treino de natação e um treino de bike. Se eu for somar, eu faço 3 vezes por semana a natação, 3 a 4 vezes por semana o pedal. Aí, se eu tenho uma roupa só, você lava, põe no varal, usa. Lava, põe no varal, usa. Então, você precisa ter um pouquinho mais e acaba gastando muito. Aí já entra na bicicleta. A minha primeira prova eu fiz com uma bicicleta de MTB que eu ganhei quando eu tinha 19 ou 20 anos. E não é a bike apropriada para o triatlon, né? Foi um perrengue lascado, porque é uma bicicleta pesada, roda grossa, a marcha não é tão leve quanto a Speed. Mas aí, graças a Deus, para de abril, meu esposo e minha mãe, que são meus maiores patrocinadores, me deram uma bike Speed. Então, você já soma ali mais um gasto. Aí, toda prova você tem que fazer uma manutenção. Aí, você soma tênis, que é tênis de treino, tênis com placa, tênis para prova, aí mais as roupas da natação isolada. Então, é um gasto muito grande. Inscrição de prova, transporte, alimentação, suplementação, são gastos. E você tem algum incentivo, assim, do privado ou do público que te ajuda hoje? Ou é só os seus 2 maiores patrocinadores, o esposo e a mãe? Os meus 2 maiores patrocinadores, eles patrocinam tudo, assim, tá faltando alguma coisa, é os 2 que eu ligo ali, a gente recorre. Mas eu atualmente conto com a ajuda dos Chain Supermercados, da Vita Sport, do Espaço Rosa. O Alto Posto Safra fez uma ação muito bacana para mim, que eles me ajudaram com combustível. Então, eu tenho um valor lá que eles me deixaram disponível para usar quando eu quisesse. Mas em consenso com a minha mãe e meu esposo, que me ajudam a organizar as contas financeiramente, nós entramos num consenso que nós vamos usar só para as provas. E aí, eu abasteço o carro sempre antes de viajar. E para voltar, a gente tem que arcar ali com o custo sozinhos. Aí tem a Academia Sport Fitness, que a gente precisa, além do nada, pedala e corre, a gente tem que fortalecer. O Diego abriu as portas para mim. Eu não pago a mensalidade, ele me ajuda. Eu fui estagiária do Diego no meu 2º ano de faculdade, eu aprendi muita coisa com ele. E desde lá eu criei um vínculo muito grande. Então eu tenho todo esse respaldo, além de poder usar a academia dele. Ele ainda me ajuda, se eu tiver dúvida, se eu precisar de alguma coisa específica, ele tá lá. Ele e a Liz são maravilhosos, estão sempre de portas abertas. A Virgínia, fisioterapeuta também. A Cleuzinha Assis, com os meus óculos, que cada prova a gente quer um óculos para combinar com a roupa. Então a Cleuzinha tá ali para ajudar a gente. O Marco Aurélio Tostes e minha mãe e o Everton. Então eu tenho um apoio bom ali. Você falou de um cara aí que eu sou fã, do Diego. Até ele fez essa ponte entre nós dois. Sim. E eu acho que é um cara tão mal aproveitado dentro da cidade. Porque ele tem uma visão de futuro. Eu conheço o Diego quando ele montou a academia no Clube dos 30. Eu conheço ele de menino. Depois, quando ele montou lá, eu acompanhei a trajetória dele. Acho que é um cara tão mal aproveitado em Morragudo, que ele tem uma visão lá na frente. É um cara super do bem. Ele tá fazendo uma ponte para mim trazer um entrevistado aqui, que é meu sonho. Bacana. E eu quero ele aqui, eu já falei que eu quero o Diego spoilers. aqui. Então, e eu acho assim, falta aproveitar a pessoal de Morragudo. Igual eu vi, você falou, incentivo da iniciativa privada. Então, voltando um pouquinho, o Diego, e a gente falou no comecinho do Pedrão, né? O Diego e o Pedro são 2 pessoas da minha área que eu admiro absurdamente, porque são pessoas que não tá, assim, presente na minha vida no dia a dia, mas eu sempre recebo uma mensagem do Pedrão de incentivo. Tudo que eu preciso, eu falo, Pedrão, não tô conseguindo isso, Pedrão, não me liberaram a piscina, Pedrão, tal coisa, ele vai e me socorre. Diego sempre de portas abertas para me ajudar em tudo que eu preciso. Eles são 2 pessoas que eu admiro muito. E aí, falando do incentivo da cidade mesmo, sem ser da parte privada, é uma coisa muito complicada, porque atualmente o que eu conto com a ajuda da cidade, o uso da piscina, limpa, nem sempre, mas eu uso a piscina, e
Só. É o que eu tenho de ajuda. Porque quando eu fui buscar ajuda, uma das coisas que me marcou muito, que eu ouvi, foi que eu vou falar a prefeitura, né? Porque foi o termo usado. A prefeitura, ela prefere apoiar um time de futebol do que uma pessoa isolada. Porque um time de futebol, agora não complementando, a pessoa não falando isso, mas porque um time de futebol são muitas pessoas em uma eleição. E eu sou uma só. Então, aí, um adendo na disciplina. Tirando as crianças que têm muito anseio pelo esporte, a galera do futebol mais velha, que eu vejo que tem muito apoio, sim. Quantos a gente vê que numa sexta-feira tá bebendo, postando story em uma festa e no sábado vai jogar de ressaca? Muitos. Exatamente. Não tem disciplina, porque pra eles tá tudo bem, eles são muitos e eles têm um apoio. Quantas vezes eu deixei de ficar numa festa até mais tarde, numa sexta-feira, ou de ir embora mais cedo de qualquer compromisso que eu tenha com pessoas queridas, porque no sábado eu tinha um treino importante e não podia faltar. Eu vejo assim, como eu vim do setor público, que falta o esporte, é o que a gente já falou, tem a disciplina, ele resgata vidas. Sim, salva vidas. E assim, ele leva o nome para muito longe. E eu acho que falta os administradores públicos, principalmente de Morragudo, mas de uma forma geral, incentivar mais esporte. O atletismo é a maneira que leva. A gente falou do Gustavo Borges de Ituverava, mas você tem o Branco Zanon, que foi que é de São Joaquim. Você tem muita coisa que você pode incentivar. Sim. E aí, você não vamos fazer a conta de 100 crianças que a gente vai colocar num projeto. Vai sair um. Cara, mas... E aí vai sair... Mas você vai sair médicos disciplinados, advogados disciplinados, Sim. comerciantes disciplinados. Então, você tem uma coisa. E eu falo assim, é mais fácil você mudar uma família da criança para a família do que do pai e da mãe para a criança. Porque a criança, ela vai levar a disciplina do esporte para dentro da casa dela. Porque a criança... Muitas das vezes, ela não vai da casa dela pro local de treino sozinha. Os pais acompanham ou algum responsável. Então, já começa ali a disciplina do horário. Tal hora tem treino, tem que me levar. Então, a mãe já vai lá. E aí, a mãe começa a ver a importância disso para a criança e começa a mudar a sua vida também. Aí, quantas mães eu já vi em outros lugares que levam o filho para fazer alguma coisa e fica lá. Um exemplo eu fiz faculdade na Unifafib e a gente tem um projeto dentro da área de educação física que, para aprender as modalidades, a faculdade fez um projeto que atende a população dentro da faculdade e os estagiários, com o auxílio de pessoas formadas, montam aula de várias modalidades. Então, quantas vezes a mãe chegou lá correndo, que saiu do trabalho, deixou o filho no Funcional Kids e foi lá na academia? Então, ela foi levar o filho dela, aproveitou a oportunidade que tinha uma coisa para ela e foi fazer. Então, realmente, é mais fácil mudar de uma criança para os pais do que dos pais para as crianças. E a gente mora numa cidade privilegiada que tem um centro de lazer lindo, que eu sou totalmente a favor de fazer a Secretaria do Esporte dentro do centro de lazer, fazer uma estrutura com uma academia para quem... Igual fizeram a Academia da Saúde no lugar que fizeram, legal, parabéns para quem fez. E bom, mas já pensou aquela dentro do centro lazer de treinamento, quantas pessoas passam por ali fazendo uma caminhada? Quantas pessoas você acha que tá ali fazendo uma caminhada, viu que, nossa, fizeram uma academia aqui, que bacana, eu vou lá ver como que funciona. Aí, só você fazer sua inscrição, você faz assim, assim, assado, amanhã você pode voltar a tal horário. Então, da caminhada, que é benéfica para a saúde, mas se você não aumenta a intensidade ou aumenta a distância, ela vai entrando num platô ali, não dá mais resultado. Então, você tem sempre que aumentar a intensidade do que você está praticando. Aí a pessoa vai lá e faz a academia. Nossa, gostei. Não, o dia que eu não vier na academia, eu vou dar uma corridinha agora. Então, seria muito bacana, porque ali é um local que muitas pessoas que praticam o esporte estão, né? No passado, eu conversei muito com o Zezinho Vieira, que era um esportista de alto nível, jogador de futebol, e a gente falou muito sobre isso, sobre essa ideia de ter uma secretaria dentro do centro lazer. Sim.
praticando todas as modalidades de atletismo. O futebol é legal? É legal. Hoje tem o beach tennis e o vôlei de areia que está em alta, mas assim, por que não corrida? Na minha época o Vaininho colocava a gente correr na praça, você não vai lembrar, mas a praça era uma praça dividida em duas partes, tinha um banco muito comprido. E o Vaininho colocava a gente para correr ali, para fazer atletismo. Uhum. Então eu não consegui, né, por motivos claros, óbvios, e não sou do esporte, mas teve aluno da minha sala que foi participar dos jogos regionais. Sim. A educação física escolar, ela incentiva muito na vida das pessoas, né? Então, a base que a gente tem quando somos adultos, ela vem do que a gente teve quando éramos crianças. Então, tudo começa ali. Eu falo que hoje, mesmo sendo nova, eu já estou velha para ser do alto rendimento e participar de muitas outras competições. Porque eu comecei tarde. Falando assim, o alto rendimento, então, tá na minha vida desde do final de 2023 para corrida. E aí, agora, este ano, entrou o triatlon, tenho o objetivo de fazer um Ironman 70.3, mas eu não tenho muita carreira, assim, né? Porque eu não vivo do esporte, então não é uma coisa que eu possa permanecer por muito tempo. Você chegou numa pergunta que já estava aqui. Você tem intenção de se tornar profissional, mesmo que seja por curto tempo, que hoje você pratica nas amadoras? Sim, na amadora. Você tem essa intenção ainda de nem falar, eu participei 1 ano no profissional. Que seja um mês, fiz uma prova só. Mas assim, você tem essa intenção na sua carreira? Sim. E aí eu te pergunto, se existisse um programa como um Bolsa Atleta, que a gente vê em várias cidades aí, isso incentivaria e faria chegar mais rápido para você se tornar uma profissional? Ter o incentivo de uma Bolsa Atleta encurtaria o caminho. Seria mais fácil por motivos eu conversei isso ainda essa semana com um amigo. Hoje, se eu tô num dia muito corrido, assim, e aí é um dia que não tem como eu acordar às 5 horas da manhã, não dá, é muito difícil isso acontecer. Mas suponhamos que aconteça. E aí, ou eu vou dar uma aula, ou eu vou treinar. Eu só tenho aquele horário, já tenho aquela aula marcada. O que eu vou fazer? Hoje eu não vivo do esporte. Infelizmente, não infelizmente porque eu gosto de trabalhar, mas eu vou ter que dar aula e vou ter que deixar o treino, sei lá, adiar o treino e atrasar o meu desenvolvimento. Porque eu não tenho outra renda a não ser o meu trabalho. Se tivesse uma Bolsa Atleta, o que eu poderia fazer? Eu tenho aulas esporádicas no período da manhã e esporádicas no período da noite e à tarde. Então, eu tenho alguns horários livres. Eu poderia me abdicar do período da manhã, trabalhar somente da tarde para a noite, e aí o período da manhã me dedicar 100% aos meus treinos, porque aí eu já estou com a Bolsa Atleta. Precisei fazer uma manutenção da bicicleta, Bolsa Atleta. Tem tal prova, Bolsa Atleta. Então, seria mais fácil. Um assunto importante de ser falado também é que, mesmo sendo formada em educação física, atualmente não sou eu quem monto os meus treinos. Eu pago uma assessoria, que poderia ser custeada com Bolsa Atleta, porque não é um valor acessível. Então, encurtaria muitos caminhos, ajudaria de uma forma muito grande. Então, respondendo a sua pergunta, sim, tenho um sonho de participar de competições como profissional. Então fica a dica aí, a galera que está no poder. Vocês já deram um passo importante aí, e eu vou parabenizar o vereador que fez a indicação, que é o vereador Tico Lepe. Sim, conversei com ele. Que é o fundo do esporte, que é muito interessante. Orlândia já tem há muito tempo e funciona. Então pega essa ideia, faça uma Bolsa Atleta. Tem dinheiro para tanta gente aí. Vamos incentivar que realmente precise, que leva o nome da nossa cidade e num nível mais alto do que os níveis que foram levados antigamente. Eu precisei abdicar de muitas coisas para estar fazendo o que eu faço hoje. Então, esse ano eu decidi participar de 5 provas. Ali, jogando assim, sem fazer conta de alimentação ou de transitar muito dentro da cidade, eu vou gastar um valor de R$7.000. Somente eu, Nossa. Samara, só meu valor. Nas minhas provas eu preciso que minha mãe, não que minha mãe vá, mas eu preciso que meu esposo vá para dirigir e gosto muito que minha mãe vá. Aí ali
a minha mãe paga a parte dela, e aí o meu esposo arca com a parte dele. O nosso dinheiro é um só, mas separado. Então, tem o que ela gasta, o que ele gasta, e só eu, 7 mil reais nessas 5 provas. Sem somar todos os gastos que eu tive. Nessa conta, segurando é 14 mil reais, né? Vamos pôr 7 mil seu, mas tem mais 3.500 de cada um ali. Sim. São... Nós fizemos lá em casa uma continha básica do que nós já gastamos com roupa, bicicleta, etc., que precisa, e com o que ainda vamos gastar dentro deste ano. E deu ali na casa dos 25 mil reais. Pai amado, ser esportista... Não tá fácil, não é barato. E assim, um incentivo seria muito bom, porque hoje eu participo na distância ali do meio, né? 750, 25. Mas o ano que vem eu quero aumentar a distância. Então, são períodos mais longos de treinamento. Eu vou precisar me abdicar de outras coisas. E ali entra de novo a bolsa. Seria uma ajuda muito grande, porque eu poderia diminuir minha carga horária de trabalho. E aí, futuramente, fazer um Ironman 70.3, que é uma coisinha maior. Se Deus quiser, vai preparar. Sim, e ele... Depois desse episódio, eles vão repensar. E ele prepara, porque quando eu fiz a primeira prova, eu fiquei muito triste que eu fiz com a bicicleta de MTB, que eu olhava as bicicletas, tipo, eu entrei na modalidade, eu comecei a estudar a modalidade. Eu olhava as bicicletas e falava assim, nossa, 150 mil reais essa bicicleta. Nossa, aquela ali é 70 mil reais. Vixe, aquela ali tá cara também. E eu com a minha bicicleta que foi paga com muito suor da minha mãe através de uma oração que eu pedi pra ela. Eu falei, mãe, eu quero muito uma bicicleta. Foi na pandemia. Falei, mãe, eu quero muito uma bicicleta, não pode fazer nada, eu quero andar de bicicleta. Ela, filha, a hora que Deus prepara. Eu não contei pra ela, eu orei e ela comprou a bicicleta pra mim. E esse ano foi a mesma coisa. Eu falei lá em casa uma vez só. Eu queria muito uma bike speed, muito. E a gente comprou uma do valor acessível, mas que pra mim é a bicicleta dos sonhos, ela é maravilhosa, ninguém vai ter uma melhor do que essa. Porque além do valor que ela tem em questão de alto rendimento, ela tem um valor sentimental muito grande. Porque a minha mãe e meu esposo topam qualquer coisa e fazem qualquer coisa pra realizar meus sonhos. Mas tudo antes tem uma oração. Eu vi que você fica muito emocionada quando fala da sua mãe e do seu esposo. Eu vou deixar mais pro final, que eu também sou chorão, se os dois chorar aqui, então não vai dar certo. Explica pra gente, que a gente estava conversando antes aqui de começar, a questão do triatlon, do duatlon E do aquatlon. Tá. Vou falar exclusivamente dessa prova, dessa Copa que eu participo, né? Que é a Copa Interior. Dentro dessas misturas de modalidades, nós temos o triatlon, que é a modalidade que eu pratico, que você nada, você pedala e você corre. Nós temos o duatlon, que é o pedal e a corrida, e nós temos o aquatlon, que é a natação e a corrida. Então, dentro deste evento, tem a largada das 3 modalidades. Ali quem quer nadar, vai, nada, pedala e corre, ou se não só nada e corre, ou se não só pedala e corre. E pra quem quer começar, fala assim, ó, tá vendo aqui, eu me inspirei na Samara, o que a pessoa precisa começar, pá? Falando assim, vamos falar da corrida, porque foi o pontapé pra mim começar tudo isso, né? Eu acho que dos 3 ali, o mais... Pensando em ainda amadurecer a ideia, né? O mais fácil é a corrida e a bike. Porque a corrida, você coloca um tênis confortável e ali você consegue correr. É claro que dentro da minha semana de periodização, dentro dos meus treinos organizados, eu tenho diferentes tipos de treinos de corrida. Mas, para começar, eu comecei correndo. Com o conhecimento que eu tenho dentro da área da educação física. Eu organizava ali uns treinos diferentes, nada tão bom quanto eu faço hoje, né? Porque quando a gente faz treino pra gente, né? Ou a gente faz uma coisa muito pesada, ou a gente faz uma coisa muito leve, então isso é muito difícil. Então, coloca um tênis. Não consigo correr de jeito nenhum. Minha mãe começou correndo assim. Você corre um poste, caminha 2. Corre um poste, caminha 2. Corre um poste, caminha 2. Beleza. Na outra semana, eu acho que eu vou me desafiar.
corre 2 postes, caminha 1, corre 2 postes, caminha 1, corre 2 postes, caminha 1. E vai aumentando a distância. Então, ninguém que começa assim, num pace 4. Eu não tenho esse pace. É um pace que eu almejo muito e tá um pouquinho distante ainda. Mas ninguém começa muito grande, muito bom, excepcional. Porque é bom também você caminhar um poste e correr 2. Porque você tá fazendo alguma coisa. Então, ali, ó, engrenou na corrida. Vamos pra bike? Pega a bike. Bike é moleza. Você vai andando no quarteirão. Sentiu segurança? Vai pra um lugar mais confiável. Tenta rodar dentro da cidade. É que quando a gente faz distâncias muito grandes, é muito ruim rodar dentro da cidade. Tem dia que eu tenho treino de 1h20, que ainda é muito pouco perto de atletas que fazem distâncias maiores. Mas eu pego para fazer ali a avenida do recinto, eu tentei fazer um dia só ali. Não consegui, porque eu dei 5 voltas e eu já estava cansada de ficar só naquele lugar. Comecei a rodar o resto da cidade. Então a gente tem que dar um upgrade, né? Dar uma saída ali, vai por lá de volta. Aí, beleza, pedalou. A natação é, assim, dos 3. Hoje eu gosto da natação. Mas eu comecei odiando a natação. Então, eu vou contar a minha história com a natação. Eu sempre soube nadar, porque meus pais sempre incentivaram isso. Mas, quando eu tava entrando na faculdade, eu comecei a pegar um pavor de natação. Eu não queria entrar na piscina, não gostava, tinha muito medo. E aí, eu trabalhei para uma pessoa muito querida. Eu vou falar, porque ela me ajudou muito, é a Lolo Renarantes. Ela pagou para mim fazer aula de natação. Ali no começo, antes de eu entrar na faculdade, ela disse, olha, eu vou pagar suas aulas antes de você entrar na faculdade para você ir melhor. Eu era babá das crianças dela, que são os amores da minha vida. Pagou minhas aulas de natação. Entrei confiante na faculdade. Fui, beleza. Quando eu acabei a natação na faculdade, eu falei assim, eu nunca vou trabalhar com natação na minha vida. Nunca. Não falem isso, porque a gente gosta de cair na testa. Foi meu primeiro emprego. Meu primeiro estágio. E atualmente eu trabalho com a natação. Eu dou natação infantil. Então, nessa rotina de ver minhas crianças gostar da corrida, falei, não, vamos começar a nadar. Eu sei nadar, por que eu tô com medo de nadar? Corri atrás, levei 1 ano para conseguir a liberação da piscina. Então, era para eu estar treinando desde janeiro do ano passado. Consegui só em outubro, já me atrasou, mas tudo bem. Aí, comecei a nadar, tá? Aí, na piscina, tudo flui muito bem. A piscina é um ambiente seguro, mesmo que fundo, você consegue ali correr rapidinho pro raso num desespero e se segurar, né? Então, meus treinos de natação na piscina eram ótimos. Minha primeira prova. Dentro dessa prova, você pode trocar a sua touca por uma cor diferente, que é a cor vermelha, que é uma sinalização de atenção. Então, os caiaques ficam mais de olho em você e o jet ski também. Peguei essa touca. De orgulho, não comprei uma boia de segurança, de sinalização, que num desespero você segura a boia, não, onde você tá. Fui. A primeira boia da prova estava a 200 metros da minha frente. E eu tive uma crise de ansiedade. Para eu apoiar alguma coisa, eu tinha que nadar 200 metros. Lembrando que eu ainda tinha que completar os 750, né? Aí fui até essa boia, respirei, controlei minha respiração, fiz uma oração, segui. Eu lembro que nessa primeira prova, eu parei assim, 3, 4 vezes. Nadei crawl, nadei costas, nadei peito. Dava desespero, nadava costa, controlava a respiração. Na hora que eu consegui encaixar lá do crawl, eu fui afogada. Uma moça saiu para nadar junto comigo. Nessa abraçada, eu fiz a abraçada junto com ela. No que ela fechou a abraçada, ela fechou dentro do meu pescoço. E aí eu de boca aberta, porque a gente saiu para respirar, bebi assim muitos litros de água, tanto que eu não bebi água na bike, porque eu afoguei muito. E aí eu aprendi a não ter orgulho, comprei uma boia de sinalização e de segurança. Então, na minha segunda prova, que foi a de abril, eu fui com a boia, fui com a touca vermelha e nadei bem. Mas mesmo assim, quando você tá na água, é um ambiente perigoso, né? Então, a natação dos 3, eu falo que é o mais complicado. Então, para quem quer praticar a modalidade, eu comecei sem professor porque eu sou formada, já sei um pouco e já sabia nadar.
mas contrate alguém para te auxiliar, para estar com você na piscina, para te auxiliar em como serão os seus treinos, porque ali dentro da piscina você está fazendo um treino, e às vezes a gente tem treino pequeno, treinos longos. Para a pressão cair e ninguém vê, é uma chance muito grande. Então, contrate alguém para te ajudar, porque segurança. A natação ela é um esporte que tem muitos riscos. Não que a bike e a corrida não tenha, mas dentro da natação você tem um desespero muito maior do que na corrida. E até porque você pratica natação na piscina e depois compete em lagoa. Em lagoa, em rio. E isso é bem difícil, porque são ambientes diferentes. Falo em questão de tudo. Em questão de... A piscina é a zona de conforto, porque qualquer coisa você gruda na beira, sai da piscina e vai para sua casa. Ali, o que eu tenho para fazer? Eu tenho as boias da equipe, tenho a minha boia, mas a consistência da água é diferente, né? O quanto a água se movimenta é diferente. São situações diferentes, porque tem muitas outras pessoas nadando junto com você. Então, tudo isso influencia o que a gente leva ao ponto de que o centro de lazer poderia ser um local que, em algumas vezes, sei lá, uma vez no mês, depois de muito limpo, claro, tivesse uma equipe, uma sinalização, uma marcação de distância. Isso traria um incentivo. Mesmo que atualmente só nade acho que ele se chama André, ele é um pouco mais velho, ele é bombeiro, ele também, eu não sei se atualmente ele tá fazendo triatlo, mas ele já participou de muitos. E tem um outro moço que eu não lembro o nome dele, mas às vezes ele tá na piscina também. Mesmo que nós três, hoje, fôssemos as pessoas que estivessem lá na represa do centro de lazer. Aquelas pessoas que vai fazer a caminhada, que vai na academia, que supostamente estaria lá. Nossa, que legal, eles nadam ali. Nossa, e se eu começar a fazer natação também? Então, seria mais uma coisa que a gente teria para incentivar a população. Eu falo muito do centro de lazer, porque eu acho muito mal aproveitado esses dias. Porque a gente já não bebe mais a água de lá. Tem os poços. A administração passada, eu acho que o maior acerto dela, de uma forma geral, foi o poço profundo do centro, que deixou de captar a água do centro de lazer. Eu acho que deve continuar como uma fonte de reserva, mas ela pode ser aproveitada. Sim. Esse dia teve uma fotógrafa que Eu vi isso. Stand-up pedal. Todos os meus alunos me encaminharam, uma galera veio comentar comigo, por que você não vai nadar lá, a mulher lá? Falei, gente, a Polícia Ambiental foi tirar ela de lá, até porque achei muito corajosa, né? Mas é um local que atualmente é inapropriado para nós. E se fizesse uma limpeza, igual você disse, tipo, hoje tem 2 atletas que competem que usam. Mas a gente tem vários bombeiros, até ontem eu conversei com um Carla, um bombeiro, e ele me explicando muita coisa sobre natação, que poderiam estar praticando ali, se exercitando para uma hora de emergência. Se eles limpassem lá e colocassem, tipo, que precisa ter a boia de sinalização ali pra gente ter uma margem de distância, né? Porque não tem como a gente ficar olhando no relógio o tempo todo. Eu seria a primeira, se eles precisassem, preciso de alguém pra testar. Eu testava. Porque é um incentivo. É muito importante isso. Teria, além da piscina, que também é um pouco mal aproveitada, né? Teria mais uma opção. Porque, como você falou, eu treino na piscina, mas eu nado na lagoa, no rio, na represa. E as 2 provas que eu participei até hoje são em centros de lazeres das cidades. E são, tipo, você olha assim, você vê, nossa, é outro nível, porque o negócio é legal. E a gente poderia estar trazendo uma prova pra cá. Sim. Que a gente teve aqui o último episódio com o pessoal do turismo, que a gente falou muito sobre isso, questão de aproveitar os espaços públicos para isso. Então, é uma chance de ter mais um atrativo de turismo. Já esquematizei até as distâncias. Ali, dentro da lagoa, você consegue marcar uma boia que em triângulo dá 375, que é a primeira distância de natação. Se você vai fazer a prova de 750, você dá 2 voltas. A corrida, você vai ali, dentro... a bike primeiro, né? Você sobe ali, sentido Clube dos 30, passa lá em frente a Vale, volta. Deu, sei lá, 4 km. Você dá a volta até dar os 20 km. E corre ali dentro do centro de lazer. É perfeito. Dá pra fazer. Eu já pedalei nesse pedaço aí.
Gasta muita energia, porque ali você acha que é uma subidinha, mas ela É uma judia. subidona. É. Eu fiz semana passada um treino de tiro de corrida lá. Meu Deus, você olha assim, de boa. Não é de Vocês boa. não acreditam, mas tá lá o Fernando Brunello, o Baiá, sabe que eu pedalava lá, viu? Não é mentira. Não Com a tô bike de enganando ninguém. MTB? É. Nossa, sofrido demais. Com a Speed eu pego com a de MTB. E no começo eu ia com uma aro 26 e eles com 29. Então, tipo, eu achei que tava balando. Um dia a gente inventou de ir pra Orlândia. Aí eles, vamos. Na estrada de terra ou na pista? Na pista, um sábado à tarde, ele e um outro amigo meu bebendo na oficina. Vamos. Eu falei, esses dois bebês não vai, eu vou chegar lá balando. E eles foram. Chegou no meio do caminho ali no morrinho, eu já queria chamar uma ambulância, Ligar pra alguém socorro, te buscar. um helicóptero pra buscar qualquer coisa. Mas aqui pra Orlândia tem muita subida, né? É. A primeira vez que eu fui pra Orlândia, eu fui sozinha. Não fui pra Orlândia, porque ali do morrinho eu passei 4 quilômetros e já tinha tanta subida, que eu falei, a gente ainda não tinha suporte de carro. Falei, eu vou voltar embora porque eu não vou conseguir chegar em Orlândia e voltar. Corta aqui. A volta é muito mais rápida e mais fácil do que a ida. E aí entra no que você falou das bicicletas de competição. Sim. Eles estavam com 2,29 e na hora de voltar eles não deram uma pedalada. Porque E eu pedalei absurdamente, minha água acabou no morrinho indo. E aí eu voltando, pedalando, eu pedalava, minha bicicleta não acompanhava deles, eles sem pedalar. Falei, nossa só na senhora. descida. Falei, nunca mais me pega só de carro ou moto. Porque voltar é bem mais fácil mesmo, mas a bicicleta influencia muito. Voltando ao triatlo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é a dúvida de todo mundo. A natação é primeiro, porque ela gasta muita energia e aí a hora que você está pedalando, você acaba recuperando de alguma maneira, ou não? Sabe que, assim, cientificamente não sei se ela gasta mais energia. Olhando, assim, em questão de treinos, calorias e esforço, eu não acho que a natação ela seja a mais difícil. Eu acho que ali o mais difícil é a bike, porque é uma distância maior. Por mais que você tá ali girando a bicicleta e tenha uma velocidade maior do que na corrida, que é solo, a natação não é o que gasta mais, te cansa mais. Sabe que eu não sei por que nessa ordem? Porque eu leigo, pensava assim, deve ser, porque aí no pedal você recupera, Não. porque você se desgasta mais na Não, corrida também. pensando assim, pela lógica bem rápida, se não foi isso, a galera que me perdoa, eu não vi triatlon na faculdade, então eu não tô matando a minha profissão. Pensa assim, se você corresse, primeiro vamos pôr de trás pra frente, se corresse, vamos falar na minha distância, que é difícil, mas ainda é pequeno. Corre 5 quilômetros. Pedala 20 quilômetros. Você ia aguentar nadar 750 metros? Eu acho que não. Então, eu acho que é por isso que a natação é a primeira. Porque, assim, eu saio da corrida, a corrida é o que eu mais me dou, né? Porque eu comecei na corrida. Então, eu chego da corrida morta. Eu chego da bike cansada, mas eu chego bem para conseguir correr bem. Eu chego da corrida morta. Então, se eu tivesse que correr, pedalar e depois nadar, nenhum dos três seria eficiente, porque eu ia me guardar muito na corrida e não ia fazer o esforço e o pace que eu deveria fazer. Aí chega ali na bike, você ia manter um ritmo considerável, estável, porque você não quer cansar muito, porque na natação, se você tá com o batimento muito acelerado, mesmo que seja de uma crise de ansiedade, que foi o que aconteceu comigo na primeira, você não vai querer ir. Você vai ficar receoso. Você tá com o batimento acelerado, você acha que você vai conseguir nadar até a primeira boia da prova? Então, você vai estar cansadão. Então, acredito que a ordem foi pensada no nível de esforço, mas a natação não é o que mais se esforça. É que dentro dos atletas, eles sempre vão ter uma modalidade preferida. A minha nunca vai ser a natação, vai ser sempre a corrida. Mas uma galera prefere a natação, né? Eu não posso falar nada, que eu sou igual tubarão, Mas né? Eu só nado no fundo, se eu entrar, já era. Mas o que você escolheria dos três? Qual seria o seu preferido? A bicicleta. Porque, olhando assim, ela é a mais fácil, né? Não, mas eu não sou esportista, né? Mas eu acho que a bicicleta ela te dá um rendimento. Para quem não é esportista... Não é condicionado. Um rendimento, assim, maior. Você anda, vamos pôr um exemplo, você falou 5 km correndo. 5 km, para quem é de Morro Agudo, vai saber. Você tem que sair lá da praça e vir até o Cidade Nova e voltar na praça, que é uma distância longa.
De bicicleta, você vai fazer É isso, leve. ela fica mais leve, Sim. porque você tem as marchas, tudo, e mesmo que não tiver, é uma atuada que você tem a descida, que você vai economizar energia, tudo. Mas ela te dá uma sensação de mais rapidez, né? Pensando nisso de quem não é bom em nada, seria melhor na bike mesmo, porque ela consegue te dar... Você tem uma máquina ali te ajudando, né? E você falou da diferença entre correr e pedalar. Quando eu tenho distâncias maiores ou quando eu tenho treinos mais fortes que eu preciso de ajuda, o meu esposo vai de bicicleta. E aí, tipo assim, ó, eu tô lá na corrida assim, ó, suando, correndo assim, vermelha que nem um pimentão. Meu esposo tá lá na bicicleta assim, ó, gravando story pra mim, tirando a garrafinha, me dá água, pega o suplemento, me dá. Chega em casa, tá tudo zen, já foi até jogar beach tênis depois que me acompanhou, pedalando e eu correndo. E eu chego da corrida e faço o quê? Já Morre. morta. Então, a Até questão de esforço é diferente. Até esse pedacinho que você falou ali, subir na prainha ali, até chegar na João Paulino, eu acho mais fácil caminhando do que A pedalando. subidinha, né? Porque ali ela te mata o que você andou. Porque na bike você faz assim, ó. E aí na corrida é só você andar naquele pedaço, né? É. Então, eu acho mais fácil. Mas você pegar o todo, e Morragudo, graças a Deus, é uma cidade muito plana, Plana, né? Porque Sim. Tenho muita dificuldade já quando eu tenho que pensou fazer se treino de subida. fosse Orlândia? Que é tudo subida muito. e descida. No meu caso é bom e ruim, né? Quando eu tenho treino na subida é muito difícil, porque pra eu subir eu tenho aquele pedacinho ali do centro de lazer que vai pro Clube dos 30. E que mais? Quando é de bicicleta eu tenho que ir pra Orlândia quando tem subida no meio do treino. Que dentro da cidade você não acha. É. Vou ficar que nem boba, rodando ali 1h20 naquele pedacinho. Não dá, não. Não dá. Não. Ó, e hoje, qual que é o seu maior objetivo no esporte? Você fala assim, eu me realizo se eu fazer isso. Tá, então, pensando grande, mas não tão grande quanto ser profissional, eu me realizo, na verdade, eu vou me realizar, porque eu tenho certeza que Deus vai atender os desejos do meu coração. Eu me realizo fazendo um Ironman 70.3, que aí é o que a gente falou da marca aparecer, né? O Ironman 70.3 é um passo muito grande, então ainda tenho coisas antes para fazer, né? São 1.800 metros de natação, são 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de bike e 21,1 de corrida. Então é uma meia maratona ali depois de pedalar 90 quilômetros. Então, hoje, dentro do esporte, eu vou me realizar quando eu fizer o Ironman 70.3. Esportista, geralmente, como é disciplinado, é muito programado. Você já tem uma data para fazer esse Ironman? Então, eu comecei a assessoria agora em abril. Então, o calendário deste ano, eu já tinha me programado sozinha dentro do ano passado. Então, eu estipulei que eu faria essas provas da distância sprint, né? Mas a ordem que eu penso, sendo profissional, sem consultar meu treinador atualmente, o ano que vem eu quero fazer a distância olímpica, que são 1.500 metros de natação, 40 de bike e 10 de corrida. Mas não penso em fazer todas as etapas da Copa, que são 5 etapas. Penso em fazer ali no ano umas 2, no máximo 3, porque eu também quero fazer umas provas de corrida, né? E se Deus quiser, eu estiver bem, em 2027 fazer o Ironman 70.3. Mas aí também pode ser só um, não precisa ser 2, não. Porque também, talvez, quando chegar lá, eu esteja neste nível, sim. São Silvestre tá no plano? Não. É assim, ó, as distâncias longas não estão tão presentes ainda, porque eu ainda não tô no nível do Iron. Mas, pensando só quando eu corria, eu nunca tive o objetivo de fazer uma prova de 21 quilômetros. Porque eu acho muito longo, é muito grande. Você vai por Orlândia e passa um pouquinho ainda, é muita coisa. 2, pensando fisiologicamente no meu biotipo corporal. Eu não tenho biotipo corporal para essa distância. Você vê a galera que corre... Na verdade, eu tenho biotipo para fazer. Porque eu posso fazer num pace de 7:30. E tá tudo bem porque você tá fazendo, mas não é meu objetivo. O meu objetivo por fazer alguma coisa é fazer naquilo que eu considero bom pra mim. Então, hoje, pra mim, pra eu fazer
uma prova de 21 quilômetros, eu me realizaria fazendo num pace abaixo de 6. O que tá distante, porque eu cheguei no pace abaixo de 6 nos 5 km agora. Então, vamos pezinho. Então, a distância longa, ela só entrou em planos por causa do Ironman 70.3. Porque até ali no Olímpico, são 10 quilômetros. 10 quilômetros é bastante, mas aí eu sei que eu consigo fazer. Os 21 ainda é um desafio muito grande. Hoje faz quantos anos que você pratica? A corrida? É. A corrida em dezembro vai fazer, sim, programado para treinar, para competir mesmo, vai fazer 2 anos em dezembro. 2 anos. Então é muito recente. Muito recente, é o que eu falo, eu comecei velha. Não velha de idade, mas velha para ter tempo de trajetória, né? Aonde você se vê daqui 5 anos no triatlo? Meu Deus, isso aí é complicado, porque eu tenho 24 e daqui 5 anos... É o que eu falo. O esporte, ele está na minha vida, ele pertence à minha vida, mas ele define e não define a minha vida. Porque como eu falei lá no comecinho, eu sou formada em educação física, eu sou casada, eu sou dona de casa e ainda sou atleta. Então, daqui 5 anos eu vou ter 29 anos. A minha expectativa é fazer um Ironman 70.3 em 2027. Se de repente eu engravidar depois do Ironman 70.3, eu já vou estar muito realizada. Então, assim, eu gostaria muito de estar ali dentro dos maiores, competindo competições muito grandes, sendo bem vista e bem conhecida, mas a constituição de uma família é muito importante. Se eu tivesse começado mais cedo, se eu tivesse mais incentivo, às vezes eu teria uma trajetória maior dentro do esporte. Porque o atleta, ele não tem uma vida muito longa, né? Não de sentido da vida, mas o sentido de vida profissional dentro do esporte. Não tem uma vida longa, assim. É complicado pensar em 5 anos dentro do triatlon, porque daqui 5 anos eu já quero ser mãe. Você falou em família, falou em ser mãe. A gente já está indo para a reta final. E você enfatizou muito a presença da sua mãe, do seu esposo. Fala um pouco deles, a importância deles para você, que já deu para sentir no seu olhar, na sua fala, mas fala a importante dessa base familiar para a Samara chegar aonde chegou hoje e chegar no Ironman. Assim, quando a gente pensa em apoio, a gente pensa desde pequeno lá dentro da nossa casa, porque tudo que a gente sabe, a gente aprende com os nossos pais, né? Então, eu sempre tive pais muito protetores, que me mimaram demais. É uma coisa que eu falo muito com a minha mãe e com o meu pai. Eles me mimaram muito. Então, eu sempre fui muito apoiada. A questão da bicicleta. Teve uma oração por trás, assim. Mas eu quis a bicicleta. Minha mãe viu que eu quis, ela me deu minha bicicleta. Então, os meus pais, o meu pai mora em outra cidade. Então, eu falo da minha mãe porque boa parte da minha vida eu vivi com a minha mãe. Foi ela ali, tipo, me socorreu para me levar para algum lugar, para algum treino, para alguma coisa. Quando eu falo da minha mãe, que foi onde a minha história começou, foi quem me gerou, não tem uma palavra que eu possa definir, porque ela é uma pessoa que, assim, ela não cresceu dentro do esporte. Mas se hoje, eu te falei com convicção hoje que eu quero fazer o Ironman 70.3. Vai que eu chego lá na minha casa e falo assim, ó, eu quero fazer um esporte na neve, mãe. A minha mãe, ela vai dar um jeito de eu fazer um esporte na neve. Ela vai dar todos os jeitos do mundo para eu fazer o esporte na neve. Então, a minha mãe, além de ter sido uma pessoa que me mimou muito, ela é uma pessoa que sempre realizou os meus sonhos. Então, ela sempre me apoiou muito em tudo que eu fiz na vida. Quando eu comecei na corrida, nas provas, né? Eu já estava casada. Então, entrou ali o meu esposo, que é outra pessoa que, se hoje eu também falar, eu quero ir lá pro Chile, correr lá,
ele vai dar um jeito da gente ir no Chile e correr lá. São duas pessoas que, assim, acordam cedo para me levar em prova, porque eu tenho dificuldade de dirigir na pista. Então, minha mãe já acordou 4h30 da manhã para me levar ali em Ribeirão para fazer uma prova. O meu esposo sempre vai. Minha mãe vai sozinha quando o meu esposo não pode ir, mas é sempre ele que me leva. E mesmo quando eu tenho o meu esposo para me levar, a minha mãe participa. Então, assim, nas provas, eu preciso acordar 4 horas da manhã. A minha mãe e meu esposo estão dispostos a acordarem 4 horas da manhã. Durante as provas, eles carregam minha bolsa, eles fazem revisão de bolsa, eles me lembram se eu esqueci de alguma coisa, eles me lembram do que eu tenho que comer, do suplemento que eu tenho que levar. Então, eles são pessoas que, não só dentro do esporte, eles são sinônimo de amor, assim, mas tudo que eu preciso, eu sei que são pessoas que eu posso contar. A minha mãe faria todas as etapas da Copa comigo, mas nessa próxima eu convidei o meu pai. Porque eu gostaria muito que ele presenciasse alguma coisa que eu faço, né? Meu pai nunca foi numa prova de corrida minha. Ele não conseguiu até hoje me assistir jogar beach tênis. Então eu convidei ele e minha madrasta vão. Mas vai ser novidade, vai ser, assim, pra mim, eu tô super feliz e realizada, porque meu pai vai conhecer o que eu faço, que ele acha loucura acordar cedo para ir correr e pedalar. Mas sabe aquele apertinho no coração, porque eu não vou ter minha mãe lá fazendo uma oração na hora que eu estiver na natação ou na hora que eu estiver na bike? Dá um aperto, mas a gente já combinou que no horário da minha largada ela vai estar acordada orando. Porque na primeira prova, quando eu passei o sufoco da natação, quando eu parei para fazer uma oração, foi o momento que ela estava fazendo uma oração para mim. E aí eu completei a prova, tudo certo. E aí na segunda etapa, eu faço uma oração antes de começar a prova. Eu senti de fazer uma oração ali na bicicleta e na largada da prova. E eu estranhei fazer uma oração na bicicleta, né? Aí fiz oração, passei um perrengue na bicicleta, quase sofri um acidente. E minha mãe tava lá, ela não tava nem lá dentro me esperando, ela tava do lado de fora me esperando, com o celular para me filmar, mas já tinha ligado várias vezes pro meu marido, porque eu tava demorando muito para chegar da bike por causa desse incidente. E ela também estava fazendo uma oração para que eu chegasse e chegasse bem. Então, ali, a minha mãe é a definição de todo o amor de Deus que pode existir. Porque abaixo do amor de Deus, a primeira coisa que eu tenho é o amor dela e o amor do meu esposo. A mãe é comparada a Deus, né? Porque ela é a única que consegue gerar e sentir as dores genuínas, né? Sentir. Ser pai é uma influência muito grande, né? Principalmente na vida da mulher, porque a mulher vê muito o homem e se espelha muito no pai para encontrar um marido. Seja para procurar um marido, olha, eu quero um marido igual ao meu pai, ou eu quero um marido completamente diferente do pai. Então, tipo, o pai tem muita influência na vida feminina. Mas a mãe, quem gera, quem carrega, é quem sente muito mais a dor. Eu vejo isso porque meu pai foi pai de novo, eu tenho um irmão de 2 anos. E assim, é completamente diferente a reação dele com a reação da minha madrasta com a criança. Você vê que ele não tem aquela preocupação assim. A mãe, ela é mais coruja, né? A mãe fica mais assim. Manda um abraço pra mamãe, como é o nome da sua mãe? Cássia. Dona Cássia, parabéns pela filha. Mãe, eu agradeço muito a Deus, sempre te falo isso, mas a senhora é a melhor coisa que Deus pôde me preparar, a melhor mãe que eu pude ter, né? Não teria mãe melhor. Eu agradeço muito por realizar todos os meus sonhos, por cuidar de mim como você cuida, por me atender em qualquer momento, tudo que eu preciso, eu sei que eu posso te ligar e te socorrer. Amor, muito obrigada por topar toda essa loucura, por acordar cedo, que eu sei que você odeia, mas por realizar todos os meus sonhos. Deixa eu segurar. Eu queria agradecer muito a oportunidade por estar aqui. É um programa muito bacana, né? É uma oportunidade muito bacana também para ganhar visibilidade, tanto para você quanto para mim, para as pessoas me conhecerem mais. É uma troca muito bacana, porque as pessoas que
Eu tenho ali no meu Instagram, a gente vai fazer trocas, né? Então, as pessoas que eu tenho no meu Instagram, às vezes não tem você, segue você. As que tem você e não me tem, segue. Então, parabéns pela iniciativa. Eu sempre vi os podcasts da galera grande, famosa. Espero que um dia você possa alcançar isso. E se Deus quiser, vai alcançar. É uma iniciativa muito importante para a cidade. Digo não só no ramo do esporte, mas em todos os ramos. Estamos quase caminhando para a reta final. Deixa eu me segurar. Vem fazer a gente chorar aqui. É cisco, gente, que é o cisco aqui. Por mais que vocês não acreditam... Vocês não sabem, mas bateu um vento. Bateu um vento aqui. Queria agradecer ao nosso patrocinador, mais uma vez, aos nossos patrocinadores, mas em especial, Paulo Henrique Lourençon e Juliana Mioto, do Delivery da Ju, que mandaram aqui para nós, ó, uma porçãozinha. As porções deles são uma delícia. A parmegiana deles é uma delícia. Tábua de frios, o peixe frito. Ele tem um frango lá com farinha panko. Gente, experimenta. O estrogonofe de carne. Experimenta tudo então, galera. Não, experimenta tudo. Eu sou suspeito de falar que a gente experimenta tudo que vem do Pó Royal. Já sabe o cardápio inteiro. O João, meu filho, só come peixe. Ele fala que todo peixe que ele come é do Pó Royal. Ele virou amigo do Pó Royal. Ontem o Pó tava aqui. E aí chegou aqui e ele já... o Pó, eu trouxe peixinho. E aí ele come. Meu menino é difícil de comer, gente. Ele é muito difícil de comer. E do Pó Royal ele come tudo. Eu acho que o Pó enfeitiçou ele. Eu acho que a qualidade é muito boa, né? Então, gente, ó, liga no Delivery da Ju, 994-21-8806. Experimenta, pede pra eles. Domingo é aberto o dia inteiro, todo dia à noite, com jantinha, com porção. Vale muito a pena. Pó, obrigado mais uma vez. Ju, obrigado. Deus abençoe vocês. Almoa Rastreadores, Moacir, obrigado, irmão. Chegando, fortalecendo a gente mais uma vez. Deus abençoe a cada um de vocês. Autoelétrica Amarelão, sou Ilso, Ricardão que tá lá agora. O Amarelinho, que vocês não conhecem. Muito obrigado por estar aí acreditando nisso aqui. Natália Garcia, muito obrigado. Ela aí, ó, gente, contrate Natália Garcia. VTR, muito obrigado. Comunicação, o Vitão, precisou de edição de vídeo, fala com ele. Top, tem umas ideias. É o famoso artista que transforma o sonho da gente em realidade. Doutora Luana, obrigado mais uma vez. Você falou em esposo, compra ideia, família, né? Essa doida aí compra tudo que eu ponho na cabeça. Ela abraça e faz acontecer. Então, a importância da família é muito grande. Caiu o cisco de novo. Opa! Como mudar o estúdio em um dia. Como mudar o estúdio em um dia, sem ninguém saber. Tá Uma bom. surpresa. Cada um tem uma ideia louca diferente e um vai comprando a ideia do outro. É assim que funciona o casamento. Agradecer muito você por acreditar no nosso programa. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Você só tá levando o pessoal. Isso aí é pra você aparecer. Não é. Eu já tive os meus 5 minutos de fama na campanha. É pra trazer inspiração igual você. É pra abrir oportunidades, né? Abrir oportunidade, mostrar. Tem muita gente aí que nesse momento tá precisando de uma palavra diferente. Sim. Saber o que acontece em Morro Agudo. A gente tem uma atleta de alto nível que em 2 anos chegou e em mais 1 ano vai estar disputando um Ironman. Então tem que ser valorizado. O Pedro Boer que passou aqui, eu já falei. Pedro é inspiração pra mim. Falei pra ele que se tem alguém que tem uma estátua em Morro Agudo é ele. O Diego é outro cara que também tem que ter uma estátua na cidade. Concordo. E tem várias pessoas. O Landerval que passou aqui, que faz o evento dos carros antigos, tá lá com a galera do Turma no turismo, que liga com o esporte, como a gente já falou. Então eu tenho que agradecer a todo mundo. Obrigado mesmo de coração. Te desejo muito sucesso. Muito obrigada. Muitas vitórias. Se E quando Deus fizer quer. o Ironman,
Vai estar aqui de Volto. portas abertas. Esse ano eu deveria ter trazido, né, meus 2 troféus, porque nas 2 provas que eu competi, eu fiquei em segundo lugar na minha categoria de 20 a 24 anos. Mas numa próxima oportunidade, quem sabe, quando eu terminar a Copa ali, se eu for campeã, eu trago todos os meus troféus aqui. E, pessoal, só deixando um comentário. Isso é muito maior para quem vem aqui do que para você, né? Às vezes as pessoas pensam que é para você crescer, que você quer aparecer, mas é uma coisa muito bacana e que, para mim, pensando profissionalmente, é uma oportunidade para as pessoas me conhecerem. Falei um pouco das dificuldades que eu enfrento, os gastos que eu tenho. Então, assim, algumas empresas, às vezes até a prefeitura pode se comover e me auxiliar com alguma coisa. Então, a oportunidade ela é muito maior para quem vem do que para quem nos recebe. Como eu falei, é uma iniciativa muito grande, projeto muito bacana. Que Deus abençoe e só cresça cada vez mais. Amém, amém. Quem quer conhecer um pouco mais sobre a Samara, onde encontra, redes sociais? Galera, meu Instagram é @brito.1503. Eu posto lá todos os dias os meus treinos, então dá uma incentivada na galera, porque quando eu não posto, tem gente que pergunta, não nadou, não correu, não pedalou hoje. Eu posto sempre as minhas provas, eu tento fazer um vlog postando como foi o dia, como eu me senti, como eu me desenvolvi em cada modalidade. Ali o meu perfil, ele saiu de um perfil pessoal para um perfil esportivo, né? Então só tem foto na corrida, no triatlon e algumas ali no beach tennis que ainda saem. E para finalizar, eu gostaria de incentivar todos vocês, mesmo que não seja na minha área de triatlon, pratique um exercício físico. É muito importante para nossa saúde. Quando a gente fala de, vou fazer academia, tem muita gente que não vai porque tem vergonha do corpo, mas não é nem pelo corpo que a pessoa quer ir, é pela saúde mental. Então, o exercício físico é um aliado muito grande nessa parte. Se alguém tiver alguma dúvida, Samara, não sei por onde começar. Às vezes a galera me pergunta de tênis, como que eu faço, o que eu posso fazer, que treino, onde que eu começo. Eu respondo ali, então, para quem quiser começar, tá me vendo agora, pode me mandar ali no direct do Insta. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas pode tirar a dúvida, que eu respondo vocês, para vocês terem um pontapé inicial no exercício físico. Gente, estamos aqui com a Samara. Sigam ela nas redes sociais. Você que tem uma marca legal, você que está querendo incentivar um esportista, patrocinar, procura a Samara lá nas redes sociais Tô dela. de portas abertas que eu tô precisando. Ainda tenho mais 3 provas esse ano. Então bora, galera, me ajuda. Então sigam ela. Sigam o Amarelinho Cast no YouTube, no Instagram, em breve no Facebook. Quer patrocinar a sua empresa, quer destacar a sua empresa, vem pra cá. Você que tem uma ideia, você que tem um assunto legal pra falar, a gente tem uma lista grande de gente pra trazer aí, mas manda lá no direct. Eu sei do fulano que escreveu um livro que não é reconhecido. Cara, isso aqui é de portas abertas pro pessoal de Morro Agudo, para histórias inspiradoras, para histórias comoventes. Cai cisco aqui mesmo no olho e a gente vai chorar. Esse é o nosso perfil. Então, obrigado mais uma vez por ter acompanhado. Obrigado à minha equipe que está aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. E sucesso. E Amarelinho Cast. Isso é Amarelinho Cast.